A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Boa tarde, me chamo Maíra Reis, sou engenheira ambiental geotécnica. Aqui conosco hoje nós temos a Ilha Craig, também engenheira ambiental geotécnica, e Michele Braga, engenheira ambiental com mestrado em políticas ambientais. Nós fazemos parte do time da Pimenta de Ávila Consultoria, e hoje, nós vamos apresentar aqui para vocês uma ferramenta que nós desenvolvemos, que se encontra em evolução neste momento, que tem como objetivo principal descomplicar e integrar a gestão de emergência no dia a dia das barragens. Antes de passar para o conteúdo de fato, gostaria de deixar registrado aqui que se vocês tiverem qualquer dúvida, durante o momento em que nós estivermos apresentando aqui, peço que vocês deixem as dúvidas no chat. No final da nossa palestra, nós reservamos um momento em que nós vamos discutir aí sobre essas dúvidas, e eventualmente, se ficar ainda alguma outra dúvida, nós responderemos em seguida, Nós vamos deixar aqui para vocês também os nossos contatos de e-mail, e aí eu peço que vocês, registrem e, na sequência, a gente atua aí respondendo a eventuais dúvidas que não forem respondidas aqui. Por favor, Aila. Bom, inicialmente, por que falar em gestão de risco de barragens? A barragem é um assunto que faz parte aí atualmente do nosso dia a dia, muito em função do que a gente tem vivido aí nos últimos anos, E Andy Robertson, um pesquisador e consultor em geotecnia de barragens, ele já tem demonstrado essa tendência de aumento do risco associado a essas estruturas já há alguns anos, Ele tem realizado pesquisas que avalia, de forma geral, o histórico de dados relacionados a essas estruturas, e, inclusive, projeta esses dados, para o futuro, e o que ele tem observado, que existe uma tendência muito grande de aumento do risco, principalmente associada às questões de quantidade de volume e quantidade de rejeitos gerados, e da altura dessas estruturas. Ao se avaliar os dados históricos, o que ele consegue observar a partir dessa pesquisa dele, a última atualização que nós tivemos acesso, de 2018,
A partir dessa avaliação desses dados históricos, a conclusão a qual ele chegou é que há um aumento em 10 vezes na quantidade de rejeitos gerados a cada 30 anos, e que a altura das barragens dobra, né, nesse mesmo período. Quando a gente avalia, né, que o risco é a probabilidade vezes a consequência, né, o risco associado a qualquer evento é a probabilidade vezes a consequência, e que a probabilidade tem uma certa proporcionalidade com a altura das barragens, e a consequência tem uma proporcionalidade com a quantidade de rejeitos, né, com o volume de rejeitos armazenado por essas estruturas, a gente chega à conclusão que o risco tende a aumentar 20 vezes a cada 30 anos. Né? Então, em função disso, é necessário que esses riscos sejam mapeados e que sejam definidas ações, né, mitigadoras, ações de controle, né, para atuar aí, reduzindo esses riscos, né, de ocorrência de um evento de ruptura. Quando a gente avalia, né, as consequências né, de um evento de ruptura de barragem, né, Aila, por favor, a gente consegue observar, né, que existem aí consequências na esfera econômica, consequências na esfera ambiental, na esfera humana, né, e na esfera da imagem mesmo da organização. Com relação aos impactos na esfera econômica, né, a gente menciona aqui possibilidade de aplicação de multas, indenizações, perda de valor de mercado, né, da organização como um todo, parada forçada de minas e de operações, né, de beneficiamento. Ao avaliar a esfera ambiental, né, principalmente o que a gente observa aí é a possibilidade de interferência dessa lama proveniente de uma eventual ruptura com compartimentos ambientais de interesse. E na esfera humana, né, a gente observa aí danos que podem ir desde a perda de um emprego, que influencia diretamente na qualidade de vida, né, das pessoas, até, né, num cenário assim, de máximo dano, a perda da vida de fato, né, a ocorrência de morte. E aí, na esfera da imagem organizacional, né, a gente trouxe aqui algumas imagens que, em geral, são veiculadas aí nos diferentes meios de comunicação em função da ocorrência de uma ruptura de barragens e que, né, impactam sobremaneira aí na imagem do empreendedor, né, na imagem da organização. Então, tendo em vista todos esse aumento do risco, né, essa tendência de aumento do risco, esse aumento do risco observado e essa tendência de aumento do risco, e as consequências associadas aí a uma eventual ruptura de barragem, né? Esse assunto ele foi tomando espaço aí na realidade aqui dentro da Pimenta de Ávila, na realidade do Brasil como um todo, mas na Pimenta de Ávila, por ser uma empresa aí, de geotecnia de barragens, né? Esse é um assunto que já vem aí permeando as nossas discussões e os nossos trabalhos já há alguns anos, né? Primeiro momento, né, que nós atuamos, né, na gestão de emergência de barragens, né, foi lá em 98, através da elaboração de fichas de emergência. Né, basicamente, nessas fichas, né, que são ali o coração, né, de um plano de ação de emergência, né, são identificadas ali as anomalias que podem vir a evoluir para situações de emergência e são definidas as ações, né, de mitigação que visam aí reverter essas situações e, no caso de ruptura, né, indicar quais seriam as ações ali no âmbito interno a serem tomadas para mitigar esses eventuais riscos, né, esses eventuais, as consequências da ocorrência de uma falha. Em 2003, foi elaborado o nosso primeiro plano de gestão de risco e de situações emergenciais. Então, nesse momento, né, as ações que nós já havíamos amadurecido através das fichas de emergência, elas ganharam um pouco mais de corpo e foi possível observar a necessidade de mapear ações que deveriam ocorrer de forma paralela a essas ações de mitigação definidas nas fichas e também ainda no ambiente interno, né, ainda no ambiente organizacional.
Em 2006, 2007 foram realizados aí, elaborados os nossos primeiros planos de ação de emergência, né? Esses planos de ação de emergência, uma vez que não existia nesse momento, né, uma referência legal para o desenvolvimento desses documentos, né, eles foram desenvolvidos com base nas diretrizes da FEMA, que é o órgão norte-americano de gestão de emergências de forma geral, né, não só focadas em barragens, né, mas emergências diversas, e também no Appel for Mining, que é uma referência e um guia definido, publicado pela UNEP, né, e que ambos traziam aí, representavam naquele momento o que se tinha de melhor prática aí na gestão de emergência, né? Então, os pais, naquele momento, os pais lá em 2006, 2007, foram elaborados tendo em vista as diretrizes estabelecidas por meio desses dois órgãos aí, né? Em 2012, passamos, então, identificamos, né, a necessidade de estabelecer não apenas ações no âmbito interno do plano de ação de emergência, né, mas também fazer com que essas ações extrapolassem, né, fossem para o âmbito externo também, e aí surgiu esse conceito, né, dentro da Pimenta, da operacionalização do PAI, de levar esse plano, tirar esse plano do papel, operacionalizá-lo de fato e levá-lo para o ambiente externo, né, a organização. E aí, em linha com essa ação, com essa providência de 2012, né, em 2013, nós realizamos o nosso primeiro cadastramento da população numa zona de autossalvamento de barragem, né, porque a partir naquele momento, nós conseguimos identificar que essas ações a serem definidas para assegurar, né, a vida das pessoas, né, na região adjacente de barragem, elas precisavam levar em conta as características específicas daquela população, né, de fato, daquela população que eventualmente seria afetada em caso de ruptura. Então, em 2013, fizemos esse primeiro cadastramento na zona de autossalvamento. E também, em 2013, elaboramos a nossa primeira cartilha, uma cartilha didática, um material de comunicação clara, né, sem utilização de termos técnicos, termos muito técnicos, né, tentando fazer com que essa comunicação ficasse o mais próximo possível da população, e nessa cartilha, né, nós apresentávamos ali todas as ações que o empreendedor, ele toma, né, todas as medidas que o empreendedor toma, visando a garantia da segurança, visando assegurar a segurança da estrutura, né, da barragem. Em 2016, né, até em função de diretrizes que surgiram nesse momento, nós desenvolvemos aí as primeiras rotas de fuga e pontos de encontro, né, que são elementos essenciais aí para organizar a evacuação em caso de emergência. E em 2017, em função do amadurecimento que nós já tínhamos, né, ao percorrer todos esses passos anteriores, nós percebemos que para efetiva gestão da emergência de barragens, nós precisávamos, além de tudo isso que nós já contávamos naquele momento, precisávamos também de planos que complementassem as ações, né, a serem tomadas pelo empreendedor num momento, assim, num cenário pós-ruptura, né? Então, pós-ruptura, as pessoas já nos pontos de encontro, e a partir dali, o que fazer? Então, em 2017, nós percebemos, né, tivemos essa percepção com relação à necessidade de desenvolvimento dessas ações também, né, não só dessas que nós já desenvolvíamos, e aí, em função disso, desenvolvemos planos complementares que visam gerir essa situação de emergência no momento pós-ruptura, fornecer as primeiras medidas de assistência médica, de assistência psicológica, né, assistência a todas as vítimas ali de uma eventual emergência, e também, né, planos que visam restaurar a condição, né, ou recuperar esse cenário todo de emergência que
eventualmente já teria, né, se instalado nesse momento. Né? Além disso, planos para recuperação da imagem da organização, enfim. E aí, nesse momento, a gente deu mais abrangência a esse assunto, né? E aí a gente começou a entender e a definir essas ações que seriam necessárias aí nessas diferentes esferas. Em 2018, um outro marco que a gente traz aqui nessa linha do tempo, né, quando começou a ocorrer aí essas iniciativas de empreendedores para a realização de treinamentos e simulados, né, no âmbito externo, né, envolvendo população, envolvendo órgãos públicos, envolvendo, né, todos os stakeholders aí de interesse, né, num momento de emergência. Então, assim, é importante, né, a gente destacar que nessa linha do tempo, embora a gente não tenha apresentado aqui, né, ela foi extremamente influenciada pelos diversos instrumentos legais que foram surgindo ao longo desses anos, né? Então, ao longo desses anos foram surgindo esses instrumentos legais, e esses instrumentos legais foram refletindo, né, nos produtos que nós gerávamos aqui. E, além disso, né, além desses instrumentos legais, outro fato que também interferiu para a obtenção desse arcabouço todo, né, foram as solicitações de nossos clientes, né, clientes que, assim, muitas das vezes estavam, inclusive, à frente, né, das legislações, atuando de forma proativa, né, de forma a buscar mesmo, de fato, a assegurar a vida mesmo das pessoas que estão ali na área de interferência do empreendimento. E também, né, o interesse dos profissionais, né, que a Pimenta, assim, ela sempre contou com um corpo técnico de de muito interesse, né, pessoas muito interessadas, que sempre correram atrás, e isso também, né, acabou influenciando muito nesse arcabouço que foi gerado aqui, né? E aí, ao longo desse processo também, né, algo que nós percebemos e que nós sentíamos falta era de um guia, né? Um guia que consolidasse aí todas as ações, todas as providências que deveriam ser tomadas aí dentro desse escopo de gestão de emergência de barragens, e atualmente, né, essa lacuna acabou sendo preenchida aí pelo GCM, que é o padrão global aí de gestão de disposição de rejeitos, né, de estruturas de disposição de rejeitos. E essa lacuna acabou sendo preenchida por esse guia, né, que é um guia aí, que foi publicado por uma associação entre instituições que têm representatividade aí global, e que por esse motivo, né, tem sido aí perseguido aí por diversos de nossos clientes atualmente, e ele representa, de fato, um direcionamento aí para a realização de uma gestão de emergência de barragens efetiva. Pessoal, agora a Ila vai assumir a apresentação. Então, dando sequência no que a Maíra falou, gostaria de explicar e trazer também alguns desafios que o empreendedor enfrenta quando da elaboração de um plano de gerenciamento de emergência ou quando das especificações para a elaboração de uma gestão de emergência eficaz. Vou iniciar falando, então, de um ponto bem importante, que é o levantamento de dados. É muito importante, né, e é bem desafiador o levantamento de dados, principalmente levando em consideração as peculiaridades locais de cada região, né, de cada local onde o empreendimento está instalado, mas o levantamento de dados certamente é um desafio, não só considerando o levantamento de dados cadastrais da população, mas também levantamento dados, informações referentes preliminares, né, referentes ao estudo de ruptura, as informações que estão constantes lá dentro do plano de ação de emergência, as informações dos fluxos de notificação, dos agentes, contatos dos agentes, das pessoas que têm atribuição em situações de emergência, informações referentes às ações empenhadas ali durante uma mitigação de uma anomalia, recursos, mobilização de recursos.
tudo isso é muito desafiador para o empreendedor, de fato, né? E também esse contato com a população, né? Esse levantamento dos dados cadastrais. Junto a isso, também tem a confiabilidade e a acurácia dessas informações. Para que o plano de gerenciamento de emergência, para a gestão de emergência ser eficaz e, de fato, surtir efeito na prática, né, em caso de eventual situação de ruptura de uma estrutura de barragem, né, é importante que as informações estejam sempre à mão e sejam confiáveis, né, tenham a acurácia necessária. Nesse sentido, também é muito importante que exista, né, procedimentos internos de atualização dessas informações, para que elas estejam sempre atualizadas e sempre à mão, caso o empreendedor precise, né, de ter acesso a essas informações. Então, certamente, o levantamento de dados cadastrais da população, de abrigamentos, locais de instalação de um centro de operações, ações de preparação referentes às ações de mitigação da anomalia, então são muito importantes e bastante desafiadoras aí no âmbito da gestão da emergência. Um outro aspecto nesse sentido é a operacionalização do plano de ação de emergência e a operacionalização das estratégias empenhadas ali na gestão da emergência. A gente pode falar ali, então, que é realmente tirar o plano de ação de emergência e todo o gerenciamento de emergência do papel, né? E, de fato, operacionalizar através dos treinamentos, através empenhar definições de estratégias de evacuação, que também são definidos aí com base nas peculiaridades de cada região. Então, é bem importante que esse planejamento, né, ele saia do papel e seja, de fato, operacionalizado, né? Existe, de fato, um treinamento que ocorre ali nas etapas predecessoras, né, antes do evento, de fato, né, para que surta efeito, para que exista, para que seja feita uma gestão de emergência eficaz e adequada. Então, é importante que existam ações preparatórias e que as pessoas que possuem atribuições de emergência estejam sempre preparadas para agir e para que as pessoas que vão ser impactadas por um evento de ruptura de barragens saibam também como agir, no caso, evacuando daquele local, né? Então, é bem importante que exista essa operacionalização. E aí, englobando essas duas informações que eu falei para vocês, é muito importante conhecer as características locais. Então, é muito importante entender a peculiaridade de cada região. Muitos empreendimentos eles afetam regiões remotas, né? Não necessariamente regiões urbanas, né? É bem diferente de regiões urbanas, locais que têm alguma restrição de acesso, onde a comunicação é mais difícil. Existem pessoas que estão nesses locais, mas que não necessariamente são fixas nesses locais, eles podem estar o que a gente chama de população flutuante, ou então populações que são nômades, que em determinada época do ano elas não estão naquele local. Então, é de suma importância conhecer, né, as peculiaridades de cada região, para que as definições de estratégias de evacuação, né, sejam eficazes, para que o gerenciamento de emergência seja eficaz. Né? Existem pessoas que estão morando em ilhas, então é muito importante indicar a sinalização para essas pessoas, é importante, então, entender a dinâmica populacional e como que aquela comunidade se comporta, para que os procedimentos, né, definidos ali nas etapas que antecedem o gerenciamento de emergência de fato, né, nos treinamentos, eles sejam muito eficazes, né? Então, é bem importante conhecer as peculiaridades locais, seja para regiões urbanas, seja para regiões remotas, e aí também definindo as melhores estratégias nessas situações, né, nesse contexto. Dando sequência aqui na questão dos desafios, vou falar um pouquinho sobre a notificação, né? Certamente é um desafio para o empreendedor ali definir algumas estratégias, as estratégias eficazes, né, de notificação, de contato com a comunidade. Nessa imagem eu trago para vocês uma sirene que foi implantada numa região remota, e eu gostaria de também provocar uma reflexão sobre os tipos de notificação que nós estamos utilizando aí mais comumente estamos utilizando, né, no caso a sirene. A sirene, ela é a que mais é utilizada, é a que mais temos conhecimento, né, sobre a sua ação. E ali, nos Estados Unidos, né, o Department of Homeland Security dos Estados Unidos fez um estudo de casos, né, onde as diferentes notificações foram avaliadas. Né? Então, eles pegaram um estudo de casos da barragem de Oroville, na Califórnia, né? Essa barragem ela teve um problema, extravasou, e aí a população que estava jusante precisou ser evacuada, né? Evacuada preventivamente, né? Um pouquinho mais de 2.000 pessoas foram evacuadas.
E ali eles fizeram uma pesquisa entre essas pessoas para entender qual seria ali, qual foi a melhor estratégia, qual foi a comunicação que eles receberam, por onde eles receberam a comunicação que eles deveriam evacuar daquele local, né? E aqui, as informações que eu apresento para vocês, a gente consegue ver que a maioria das pessoas, elas receberam a notificação através de familiares, de amigos, ou de alguns contatos pessoais, ou através de mensagens de textos, né, SMS, né, as notificações no telefone, que a gente está com o celular sempre à mão, mas, curiosamente, os alarmes, né, as sirenes, elas tiveram um alcance muito, muito pequeno, né? Então, é muito importante a gente refletir sobre os tipos de comunicação que a gente está empenhando junto à comunidade e saber se, de fato, aquilo que a gente está utilizando, né, é eficaz. Né? Então, é importante entender a dinâmica populacional, as pessoas que estão naquele local, quais são os hábitos daquela pessoa, entender se o sistema de comunicação que a gente está pensando, ele é redundante, ele vai abranger todo mundo, então é muito importante fazer esse estudo, esse levantamento, para que ocorra de forma eficaz, né? Não adianta a gente fazer toda a operacionalização do sistema, sendo que as pessoas não conseguem ser notificadas e avisadas sobre aquela situação. Então, é muito importante essa reflexão. Nesse mesmo contexto, eu queria falar um pouquinho sobre a aproximação com a comunidade, que eu acredito que é um tema bastante desafiador para o empreendedor. O tema segurança de barragens, gestão de emergência em barragens, é um tema muito delicado, né? Ele é muito... um pouquinho... A população ainda é um pouco receosa com essa temática, mas ainda assim é muito importante que o empreendedor consiga definir esse contato com a comunidade, né? Porque, né, em uma situação de emergência, eles serão as pessoas que serão afetadas diretamente, né? Seja, como a Maíra falou, por perda de emprego, por ter que sair de sua casa, elas já estão sendo diretamente afetadas. Então, algumas estratégias são bem interessantes, as reuniões com a comunidade, estratégias de aproximação nesse sentido, aproximação com os líderes comunitários, para que esses líderes comunitários façam a ponte, né, entre a comunidade, o empreendedor e o empreendimento, a distribuição de materiais didáticos, cartilhas, folders, materiais educativos, né, que vão incitar ali a curiosidade da população para aquele tema, né? Então, é bem importante que exista essa comunicação com a comunidade, que a comunidade ela esteja a par do que está acontecendo, né? De quais são os esforços que o empreendedor está empenhando ali no âmbito da gestão de segurança, no âmbito da gestão de emergência. Então, é muito importante que essa aproximação ocorra para que os processos de treinamento, os processos né, de simulados sejam efetivos, eficazes e que, numa eventual situação de emergência, as pessoas saibam como agir. E aí, fechando esse ciclo dos desafios enfrentados pelo empreendedor, eu queria falar um pouquinho sobre a necessidade, né, das pessoas que possuem atribuições em situação de emergência e a comunidade, né, a comunidade institucional, elas criem essa percepção da necessidade delas também entenderem esse tema e a importância desse tema. Então, é muito importante, né, inserir o tema gestão de emergência no contexto institucional, né, no contexto das pessoas, né, para que as pessoas criem essa percepção e vão construindo esse conhecimento para que, quando, né, em uma situação de emergência, diante de uma situação de emergência, não haja pânico, para que as pessoas consigam agir de maneira ordenada, para que elas tomem as melhores decisões. Então, é muito importante que as pessoas que estão atuando diretamente, né, que estão na frente, né, da gestão de emergência, da gestão de segurança em barragens, elas estejam sempre treinadas e sempre com conhecimento atualizado acerca desse tema. Então, é bem importante que crie-se essa percepção da necessidade e da importância, da relevância desse tema dentro das instituições, né? As pessoas precisam ter essa percepção de que o trabalho delas é importante, que elas precisam criar e ter essa percepção da importância da gestão de segurança, né, e da gestão de emergência. Então, todas essas informações, claro que existem outros desafios, mas eu trouxe os aspectos gerais que margeiam o tema de gestão de emergência. E, né, diante de tantas informações, ali eu trouxe inicialmente lá a questão do levantamento de dados, as informações que a gente precisa levantar, né, inicialmente, preliminarmente, ali antes
de um gerenciamento de emergência de fato, né? A Maíra também trouxe vários aspectos relacionados ali aos trabalhos que a Pimenta vem desenvolvendo ali na temática de gestão de gerenciamento de emergência, da contribuição das pessoas, né? De todas as pessoas que passaram pela Pimenta e que integraram o time nessa temática, né? Houve o desenvolvimento de diversos produtos, né, nessa temática. A iniciar ali, então, pelo plano de ação de emergência, que a Maíra falou, lá perto em 2017, que surgiram muitos documentos que a Pimenta passou a emitir nesse contexto, mas o plano de ação de emergência certamente foi o precursor, né? O precursor disso tudo, o documento inicial ali, que trata da gestão da emergência. Em seguida, os planos de evacuação, né? Com as estratégias de evacuação, definição de rotas de fuga, de pontos de encontro. O plano de gerenciamento de emergência, que aborda ali os primeiros socorros, as ações de incolumidade e cidadania, de assistência inicial às vítimas. O plano de recuperação, que trata da recuperação das áreas afetadas. O plano de gerenciamento de crise e de continuidade do negócio, que tratam, né, desde nas etapas de preparação mesmo, antes das etapas de emergência, né, propriamente dita, até a fase final de recuperação, de continuidade do negócio propriamente dito, né? O plano de treinamento e simulados, que vai tratar ali da operacionalização do plano de ação de emergência, do plano de evacuação, né, do gerenciamento de emergência de uma maneira geral. E o plano de comunicação e emergência, que traz os fluxos de comunicação, aborda ali as estratégias de comunicação que, né, empenhadas durante uma situação de emergência. E então, né, com todas essas informações em mãos, com as informações do estudo de ruptura das comunidades, das comunidades também, as informações referentes às ações, né, empenhadas durante uma situação de emergência, dos recursos necessários para serem utilizados numa situação de emergência, dos fluxogramas de notificação, né, surgiu um questionamento muito importante e relevante, né? É possível ter todas as informações de interesse em um mesmo local? Vou passar a palavra agora para a Michele. Pessoal, boa tarde. Então, a resposta para a pergunta que a Ila realizou é sim, né? Existe sim uma ferramenta, uma forma de reunir todas essas informações em um mesmo local. É sobre isso, né? São essas as informações que eu vou apresentar para vocês agora. A Pimenta de Ávila desenvolveu uma ferramenta que se chama Alert. Ela está contemplada no SISDAN, que é um sistema que foi criado a princípio para atuar na gestão de segurança de barragens, e ao longo do tempo, né, muito em consonância com o que a Maíra apresentou, esse assunto da gestão da emergência evoluiu, e o SISDAN evoluiu junto e desenvolveu o Alert, né, que é essa ferramenta de apoio à gestão da emergência. Pode passar, Ila. Eu vou falar um pouquinho do que motivou, né, quais foram os pilares aí que motivaram o desenvolvimento dessa ferramenta, e na sequência eu vou apresentar todas as funcionalidades que o sistema contempla. Bom, as meninas, né, deram essa contextualização, a Ila apresentou inúmeros desafios, e foram esses os desafios que, de fato, nos motivaram, né, a desenvolver esse sistema. O grande volume de informações, então, informações que estão muitas vezes dispersas em inúmeros documentos, né, informações que possuem um caráter dinâmico, ou seja, que se atualizam periodicamente, né? As metodologias evoluem, os estudos evoluem, e os planos de ação de emergência, em consequência, também precisam evoluir em conjunto, por consequência disso, né? A facilidade de acesso, ou seja, numa situação real de emergência, é crucial que as informações estejam à mão, né, das pessoas que estão ali atuando, que as informações estejam atualizadas e que as informações sejam, de fato, utilizadas, porque é isso que vai minimizar, né, ou vai ajudar, auxiliar o empreendedor a atuar nessa gestão da emergência. E, por fim, é a questão da comunicação eficiente. A Ila citou essas questões, né, do sistema de alerta, e o Alert, ele é um sistema de alerta alternativo, secundário, que pode ser utilizado em conjunto, né, em combinação aí com outros sistemas, como, por exemplo, sirenes ou outros. Então, esses foram os pilares, né? O Alert foi criado com esse intuito, para atuar nessas lacunas, e é uma ferramenta versátil, que pode ser utilizada durante a operacionalização do PAI, durante
durante a realização de simulados para validar as estratégias e até mesmo, e mais importante de tudo, em situações reais de emergência. Eu vou passar por cada uma dessas funcionalidades, que são as funcionalidades do sistema. Aila, pode passar mais um slide, por favor? A princípio, eu já gostaria de apresentar para vocês que o sistema ele é composto por um sistema web, que é onde todas essas informações vão ser inseridas e gerenciadas pelo usuário. E, além disso, existem 2 aplicativos que vão estar aí trabalhando em conjunto com esse sistema web, que é o app Alert Cadastrador, que é o aplicativo que pode ser utilizado em campo para a realização do levantamento cadastral da população, e o app Alert Indivíduo, que é o aplicativo em que os indivíduos, a comunidade, terá acesso às rotas de fuga, em que a comunidade receberá notificações e mensagens do empreendedor. Eu vou detalhar isso mais adiante. Bom, a primeira funcionalidade, então, seria a inserção de fichas de emergência e de listagem de recursos materiais e logísticos. Estes dados são dados que compõem o plano de ação de emergência. As fichas, elas trazem os procedimentos preventivos e corretivos, né? Na verdade, corretivos e ações de resposta, que para cada nível de emergência, né? Que a barragem poderá ocorrer na barragem. Então, é uma informação, né, que, quando inserida no sistema, sempre haverá o registro de qual usuário inseriu, qual foi a última atualização, e dessa forma esse histórico fica ali mantido, né, da evolução e da atualização dessas fichas. Recursos materiais logísticos são essenciais para a atuação na emergência, sejam recursos internos ou recursos municipais que são compartilhados entre os stakeholders, ou seja, ter em mãos esse dado, essa informação no momento da emergência, né, é muito útil e muito salutar. A próxima funcionalidade, também de suma importância, são os fluxogramas de notificação, que podem ser inseridos no sistema. Então, são cadastradas as pessoas numa ordem lógica de acionamento, e os contatos, e-mail, telefone, e, além disso, ações que são esperadas de cada uma dessas pessoas. Quando o PAI é acionado, é informado qual o nível de resposta essa estrutura se encontra, né, classificado, e todo o fluxo referente àquele nível de emergência, nível de resposta, vai ser acionado. Então, isso é uma forma eficaz e ágil de informar a todos os envolvidos, sejam no âmbito interno ou externo, que está ocorrendo a emergência, para que os mesmos possam tomar as devidas providências. Com relação ao estudo de inundação, todas as informações dos estudos de inundação podem ser inseridas no sistema. Então, a mancha de inundação, zona de autossalvamento, zona de segurança secundária, os locais potencialmente atingidos, informações gerais dos locais, informações de caracterização, né? Ou seja, rodovias, unidades de conservação, comunidades tradicionais, locais com existência de patrimônio cultural histórico, ou seja, qualquer tipo de informação georreferenciada pode ser inserida e visualizada de forma conjunta, né? O que também auxilia bastante na definição de estratégias. Então, essa é uma possibilidade. Todas as informações também referentes a seções transversais do estudo de inundação, então, em qual local, qual é a profundidade da onda naquele local, qual é a velocidade, os mapas também de risco hidrodinâmico, todas as informações, né, podem ser inseridas aí via arquivos KMZ e podem ser utilizadas dentro do sistema. O levantamento cadastral, a Aila falou bastante da importância dessa atividade, né, e o aplicativo ele auxilia muito. A Pimenta de Ávila desenvolve essa atividade há algum tempo, e inicialmente isso era realizado em pranchetas, né, coletando as coordenadas via GPS, e as informações depois eram compiladas no Excel. Isso era um grande trabalho, um trabalho árduo mesmo, né, complexo, demorado, e a partir do desenvolvimento dessa ferramenta, o aplicativo, ele é possível coletar de maneira muito rápida todas as informações pertinentes, ou seja, localização geográfica, foto, quais indivíduos existem naquele local, qual a situação de mobilidade daqueles indivíduos, se eles possuem deficiência ou não, qual idade, qual o contato desses indivíduos, ou seja, toda a informação que é base aí para a definição de estratégia de evacuação, ela é coletada, e na sequência essas informações são sincronizadas com o sistema web,
e é possível visualizar por meio de gráficos a compilação das informações obtidas em campo, né? Então, e também, além disso, existe a facilidade de edição e atualização constante dessas informações do sistema, o que é bastante, a gente sabe, né, que as populações, elas são dinâmicas e é inclusive, muito importante que se realize essa atualização para acompanhar, de fato, aí, o desenvolvimento das comunidades, né, que podem ser atingidas num evento de ruptura. Então, essa funcionalidade, ela também é bastante interessante. Na sequência, a parte já, né, de rotas de fuga, pontos de encontro e sinalização, tudo isso pode ser inserido no sistema. As rotas, elas se movimentam indicando a direção do fluxo que deve ser percorrido pelas pessoas. As placas também, né, são alocadas aí da forma que o empreendedor planeja, né, ou elabora esse projeto de sinalização, ele consegue plotar essas localizações no mapa, né, e é interessante ver todas as informações reunidas num só local, e da mesma forma, né, inserir informações como, por exemplo, a distância da rota, o tempo que se demora, né, que é necessário para percorrer aquela rota, a velocidade que está sendo considerada para o cálculo desse tempo. Ou seja, é uma forma também de validar e de testar diferentes formas e de diferentes, né, estratégias mesmo. Pode passar. Aila, por favor. Na sequência, tem a parte de comunicação com a população. O empreendedor, mesmo em situações de normalidade, ele pode enviar comunicados para a população receberá isso por meio do aplicativo, Alerte Indivíduo. Então, informar sobre simulados, engajar, qualquer tipo de engajamento social, né? Ou seja, convite para participação de seminários, qualquer divulgação de informações mesmo, isso aí é uma importante, né? Pode ser utilizado como uma ponte mesmo de comunicação, esse tipo de ação, né, ação proativa mesmo do empreendedor, de estar sempre ali com essa transparência junto à população, é muito bem vista, né, e é bastante interessante. O sistema também contempla essa funcionalidade. O acionamento do PAI, no momento em que a estrutura é enquadrada numa situação de emergência, num nível de emergência, essa informação pode ser esse nível pode ser acionado por meio do sistema, e o sistema vai monitorar toda essa emergência, ou seja, quando iniciou, quando terminou, qual foi o nível acionado, vai registrar todo esse histórico, e o empreendedor vai monitorar isso, ou seja, durante a evacuação da população, ele vai conseguir saber quantas pessoas eram esperadas, quantas já chegaram ao ponto de encontro, é um acompanhamento em tempo real. Então, realizar também essa gestão aí de forma única nessa plataforma, né, é uma situação bastante interessante, e também vocês conseguem ver na tela algumas situações aí estão com a tag de treinamento, então durante os simulados é legal, né, muito interessante guardar esse histórico para comparar. Olha, a gente realizou mais simulados, os simulados surtiram efeito, tivemos um retorno melhor, e assim acompanhar de fato a eficiência da operacionalização do plano de ação de emergência. A oitava funcionalidade é a utilização do sistema como um sistema de alerta, né? Vale ressaltar que a utilização de sirenes, por exemplo, ela pode ser indicada no sistema, ou seja, a localização das sirenes, qual o raio de atuação de cada uma dessas sirenes, mas, complementarmente, né, o Alert é um sistema de alerta alternativo, ou seja, ele envia ligações, mensagens de texto e notificações para aqueles indivíduos, né, daquela localidade ali, a jusante da barragem, e como a Aila ressaltou, né, essa utilização de diferentes sistemas de alerta que se complementam, que estão aí de acordo com a situação local, porque cada região ela vai demandar um sistema de alerta específico, né, customizado mesmo, que atenda às expectativas, da população, ou que a população acesse de forma mais prática ou que comumente é utilizado. Então, nesse aspecto, nesse sentido também, a ferramenta tem esse auxílio no que tange a notificação em uma situação de emergência.
A nona funcionalidade é a questão da evacuação. Os indivíduos, né, diante de uma situação de emergência, eles podem visualizar os pontos de encontro próximos, né, ali da sua residência, do seu local, e o aplicativo ele vai mostrar a rota de fuga até esse ponto, ou seja, além de receber as mensagens do empreendedor, além de conseguir atualizar suas informações cadastrais por meio do aplicativo, o indivíduo também pode usar esse aplicativo no momento de treinamento ou numa situação real, para, de fato, se deslocar até os pontos de encontro que foram planejados pelo empreendedor. A 10ª funcionalidade é com relação ao gerenciamento da emergência, né? Após a ocorrência de uma emergência, é necessário que as pessoas que se encontram nos pontos de encontro sejam abrigadas, né? Então, as pessoas, os animais, ou sejam direcionadas a locais de atendimento à saúde, e no alert tudo isso pode ser inserido. Toda a localização desses locais aí que vão estar dando apoio no gerenciamento da emergência, né? Bem como a sala de situação, onde a linha de frente, aí, as autoridades e junto com o empreendedor vão estar atuando nesse gerenciamento, quais vias devem ser interditadas, quais as rotas vão ter que ser acessadas pela Defesa Civil, né, para chegar até os pontos de encontro e resgatar as pessoas, ou seja, toda essa informação também aí num único local, numa única plataforma, de forma bastante organizada e prática para que seja acessada pelas pessoas interessadas. Para fechar, então, pessoal, né, passei aí por cada uma das funcionalidades do sistema. É um sistema que permite o acesso das informações relativas ao plano de ação de emergência. O sistema também funciona como sistema híbrido de notificação, né, complementando aí outros meios de alerta. É um sistema que auxilia durante a evacuação, não necessariamente para as pessoas que estejam cadastradas ali pelo empreendedor, mas a população flutuante, que é essa população que às vezes passa por aquele local ou está durante um período de tempo apenas, essa população também pode ter acesso ao aplicativo e também pode ter acesso a esses pontos de encontro para ela estar aí munida de informações, né, diante de uma situação de emergência, para que seja utilizado diante de uma situação de emergência. As atualizações cadastrais, então, não só as informações da população, mas os contatos dos fluxogramas, o próprio estudo de cultura hipotética, todas as informações pelas quais eu passei aqui com vocês, elas podem ser atualizadas a qualquer tempo no sistema. O sistema também, ele apoia, né, é um apoio ao atendimento aos requisitos legais, porque ele acompanha, ele está em consonância com a Política Nacional de Segurança de Barragem, e é uma forma do empreendedor, de fato, reunir tudo que é exigido, né, tudo que ele precisa ter em mãos ali, tudo que a legislação demanda, né, num só local, de forma bastante organizada. É um canal de comunicação entre o empreendedor e a população, eu já ressaltei a importância, né, do estabelecimento e da manutenção dessa comunicação, mesmo em situações de normalidade. A gente sabe que, como a Ilha falou, as pessoas ainda têm muito receio quando o assunto é segurança de barragens, então cultivar essa cultura, né, de forma aí amplificada entre as populações é bastante interessante. E, por fim, o compartilhamento de informações entre diferentes atores. Se a Defesa Civil, ou prefeituras, ou qualquer órgão interessado quiser, se o empreendedor quiser, né, na verdade, que essas pessoas acessem essas informações, é possível. Então, imagine uma Defesa Civil ter em mãos toda essa informação para que seja utilizada até mesmo nos planos de contingência municipais, para, né, compatibilizar tudo isso, são aí algumas do que a gente entende, do que a gente, na verdade, trabalha para que o sistema esteja cada vez mais alinhado e trazendo cada vez mais vantagens aí no contexto da gestão de emergência. Bom, pessoal, agora a gente vai abrir para as dúvidas do chat, a Maíra vai retornar aí, vai tomar frente. Desde já, a gente quer agradecer demais a toda a equipe da Pimenta de Ávila, que atua com a gente, a equipe do Cisdan, que desenvolve o sistema e que é bastante dedicada. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Maíra, por gentileza. Claro. Obrigada, Michele. Bom, pessoal, nós recebemos aqui uma dúvida do chat. Vou ler a dúvida aqui, tá, meninas? E aí nós discutimos na sequência.
De acordo com a experiência obtida nos trabalhos voltados à gestão de emergência, qual a maior vantagem identificada na obtenção de um software como o Alert? Meninas, bom, eu acredito que a Aila compartilhou, né, um slide anteriormente, né, durante o momento em que a Michelle estava apresentando, onde a gente consolida ali as principais vantagens do Alert, né? O Alert, assim, acho que é importante a gente destacar aqui que o Alert é muito mais do que um software para emissão de alertas em caso de emergência, né? É um software que consolida todas essas informações necessárias para uma efetiva gestão de emergência, né, meninas? Vontade. Isso aí. Eu acho que, como a gente vem tratando, né, durante toda a apresentação, é muito importante reunir essas informações em um só lugar e ter sempre à mão as informações para que a gente consiga consultar e enxergar, ter uma melhor visualização do todo para melhor tomar as decisões. Então, é isso aí, complementando o que a Maíra falou, eu acho que existem várias vantagens do Alert, né? E dentre elas é, de fato, essa reunião dessas informações para que estejam sempre à mão e sejam de fácil entendimento. A acessibilidade, né, também é muito grande, né? Como a Michelle mencionou, a gente tem assim, uma quantidade muito grande de informações que precisam ser acessadas de forma muito rápida, porque a atuação tem que ser rápida, né? Então, o Alert ele está bem em linha com isso, né? Ele está totalmente em linha com essa necessidade da celeridade de atuação diante de uma situação de emergência. E pensando no sistema como um sistema de alerta, né, ele também tem essa vantagem dele atingir aí diferentes populações que porventura estejam num local em que a sirene não consegue abranger. Então, ele é um sistema alternativo e a gente tende, né, na verdade, a legislação também caminha nesse sentido de que a complementação é necessária. Você precisa de um sistema principal, mas você precisa de um sistema que está ali secundário né? De uma redundância, exatamente. Isso. Né? Então, é o que a Michelle falou, está totalmente em linha aí, que a Michelle e a Aila, né, ambas aí complementaram, entendo que são as principais vantagens aí, né, nós entendemos que são as principais vantagens do Cisdan, do Alert. Temos uma outra pergunta aqui, o custo do software é muito elevado? Então, essa é uma questão, assim, na realidade, a questão de custo, né, é uma questão que ela precisa ser pautada, assim, em função das demais estratégias que nós teríamos aí nesse contexto, né? Como a gente falou, esse software é um software que está muito além da emissão de alerta, né? Então, é um software que vai auxiliar o empreendedor em todo esse processo da gestão de emergência. Então, quando a gente compara as vantagens desse software, que ainda como a Michelle falou, pode ser utilizado como um sistema de redundância para o alerta, né? Quando a gente compara essas vantagens todas, né? E o custo associado a essas vantagens, se a gente for comparar principalmente com os demais sistemas, com as demais tecnologias, as demais estratégias aí para alerta em caso de emergência, a gente tem assim um custo muito pequeno, né? Principalmente se a gente comparar com o custo de instalação de sirene. Nós temos casos, né, de empreendedores que haviam previsto aí instalar na zona de autossalvamento sistema composto exclusivamente por sirenes, né, e ao utilizar um sistema híbrido, né, utilizando o Cisdan, né, o Cisdan Alert como essa estratégia de alerta em parte ali da zona de autossalvamento, ele conseguiu reduzir o custo, sim, consideravelmente. Michelle, você consegue comentar, dar mais detalhes aí desse trabalho específico? É exatamente isso, Maíra. Com a utilização de um sistema, né, complementar aí as sirenes, é possível reduzir. Muitas vezes é inalcançável mesmo, né? Quando a gente está falando de ilhas, população que está ilhada, população em áreas remotas,
muitas vezes é inviável a utilização de sirenes, além do custo, que, como a Maíra falou, é realmente muito elevado. A manutenção desse sistema tem N fatores, né? Então, o alert, ele é essa opção aí com esse custo-benefício, né, / eficiência, que auxilia mesmo nessa atividade. Bom, temos mais uma questão aqui. Durante os treinamentos e simulados, só um minuto, quais são os maiores desafios e falhas observados no desenvolvimento dessas atividades por parte de empreendedores? Bom, pode falar, Ila, à vontade. Eu acho que o momento do treinamento é um momento muito importante, porque é nesse momento que a gente identifica eventuais falhas, né? Então, essa é a importância de fazer um treinamento, né? Se a gente identificar, a gente consegue operacionalizar todos os temas que a gente colocou lá no papel e trazer, né, para a prática de fato. E aí identificar essas falhas, e caso elas sejam, né, existam falhas no sistema desenvolvido pelo cliente ou né, empenhado ali pelo empreendedor nas estratégias de evacuação, de gerenciamento de emergência, esse é o momento de corrigir, né? Esse realmente o momento de corrigir. Então, se ele, né, por algum momento, por alguma situação, ele definir um sistema de notificação que não é tão eficiente assim, é no treinamento que a gente consegue identificar isso, né? O treinamento é uma parte importante por proporcionar a melhoria do processo e proporcionar a identificação das falhas e a proposição de soluções. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E em se tratando de desafios, né, que a pergunta também se referiu, assim, um dos maiores desafios é o engajamento, é informar para a população que é importante a participação, que muitas vezes a barragem não está em risco, mas que aquilo é uma ação preventiva e que é uma obrigação legal e que as pessoas precisam, de fato, participarem ativamente. Então, acho que o desafio do simulado é esse também, é fazer esse canal, essa ponte de comunicação com a população, é trazer a população para uma situação ali mais confortável, de uma forma que não gere pânico, de uma forma que gere engajamento, que gere uma participação ativa. Então, né, um dos desafios aí que eu citaria também, fora a complexidade de se organizar uma atividade dessa, né? Você precisa mobilizar aí muitas pessoas, você interage com órgãos municipais, estaduais, esse também é um desafio muito grande, toda essa organização, todo esse processo, esse planejamento, né? Qual vai ser as estruturas que vão estar em cada ponto de encontro, qual que vai ser o método mais eficaz de comunicação, né? E a coleta também de dados durante o exercício, que é o que vai depois, como a Ila falou, identificar as falhas, que vai basear aí os próximos treinamentos e dizer em quais pontos, inclusive validar o próprio, né? Acho que o maior objetivo é isso, validar o plano de ação de emergência. Existem desafios, isso. É porque existem desafios que acontecem antes da etapa de treinamento também, né? Como a Michelle falou, que é o planejamento, até a própria implantação de rotas de fuga, pontos de encontro, projeto de sinalização, é muito complicado. Às vezes, em área remota, você encontra problemas referentes a conflitos de terra. Então, são vários, são desafios que ocorrem em diversas etapas, né? Aí. Aila, você pode partir para as perguntas frequentes? Ok. Então, a gente separou algumas perguntas frequentes que achamos que é interessante tratar. A primeira delas seria de que maneira as informações são inseridas no alert? É possível que o empreendedor realize a inserção das informações? Eu comentei um pouquinho sobre isso, né? As informações georreferenciadas, elas são inseridas via arquivos KMZ, as informações elas podem ser cadastradas individualmente, e, além disso, quando é um volume muito grande de dados, isso pode ser inserido via template de Excel, por exemplo. Vamos supor que o empreendedor já tenha realizado um cadastramento, que ele não tenha utilizado o alert, mas que ele tem uma planilha de dados. Isso, ele pode inserir essa planilha de dados contendo N locais, N indivíduos, não importa a quantidade, ele consegue inserir também as fotos que estão linkadas a esses locais. Então, são as formas, né, de inserção de documentos,
além de PDFs também, como é o caso das fichas de emergência, por exemplo, todas aquelas informações que eu passei por elas podem ser inseridas, vão, na verdade, ser inseridas pelo empreendedor, né? Elas vão ser atualizadas, gerenciadas ali permanentemente pelo empreendedor por meio do sistema. Surgiu uma pergunta aqui, algum comentário sobre possíveis erros de alertas, visto, a exemplo, acionamento errado do sistema de alerta sonoro? De fato, é algo que ocorre com frequência, né? A gente sempre tem essa notícia de sirenes que, por algum motivo, acionaram, né, dispararam o alarme, e essa é mais uma, também uma das desvantagens do uso de sirenes, né? Esse pânico mesmo, essa falha aí que pode vir a ocorrer e que gera uma série de consequências. Então... Sim. Pessoal, vamos só partir para as próximas aqui, para que a gente consiga passar rapidamente. É possível realizar a integração entre o alert e o sistema de notificação já implantado? Sim, essa é uma pergunta que, em geral, vem, né? E fica à vontade, Aila. Não, é possível fazer, né? Com a tecnologia, as coisas são bem possíveis, né? O Sysdan, ele funciona como um sistema de portas abertas, então é possível fazer a integração com outros sistemas, e aí é apenas entender como funciona o outro sistema para que a gente consiga integrar viavelmente, né? Ver a melhor forma. Pessoal, uma vez que o nosso tempo está se esgotando, a gente vai deixar nossos contatos aqui. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, a gente está à disposição, né? Vocês podem nos contatar aí através de e-mail. Se não for conosco, a gente né, encaminha para as pessoas aqui, né, pessoal do desenvolvimento. E, mais uma vez, como a Michelle já falou, a gente agradece a oportunidade, né, que a direção da Pimenta nos concedeu aqui, né, de poder estar aqui hoje. E também agradecemos aí a parceria, né, estabelecida junto ao pessoal do desenvolvimento do Sysdan, do Alert, né, estamos aqui à disposição. Obrigada a todos. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada, pessoal, boa noite.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.